Olha, e ontem foi um dia muito bacana que eu estive, né? Pude estar presencialmente com Matheus Zanquim e Davi Risse. Matheus, boa tarde. Quanto tempo, né, Matheus? Boa tarde, Daniel. Estamos aí desde a semana passada, uma semana, né? Mas ontem nós tivemos nossa grande confraternização de Se Liga na Fita. Uma boa tarde aos nossos telespectadores. Matheus foi até nostálgico. Se liga na fita. Foi... Se liga show. Se liga show. Eu estou nostálgico da minha publicação hoje. Aí eu estava lembrando do predecessor. Davi Risse também. Davi Risse é um que está aí, que é pioneiro, desde a época que ele se liga na fita. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo aí agora, né? Eu não vejo vocês aí mais precisamente às 16 horas e mais ou menos 30 minutos, 31 minutos, né? Isso, 31. Ô, Gabriel, aproveitando que o Luciano não está aí, bota rapidinho no espaço dele, bota aí a foto nossa da confraternização de ontem. Infelizmente, né, nós não tivemos a presença do nosso diretor, Gabriel Nogueira, muito ocupado, né, tendo que dirigir esse humilde programa, não conseguiu estar presente. Nossa querida Jéssica Xavier, do quadro Novidades no Ar, também não conseguiu estar presente. E, claro, Luciano Couto, estava tudo certo para ir. Né, ele está no Brasil, só que aconteceu ali um imprevisto, ele também não conseguiu ir. Imprevisto de última hora, né? Então, aliás, imprevistos são de última hora, mas uma coisa que não estava, né? Ele nem imaginava, aconteceu e não deu para ele ir. Mas tá aí a foto, né? A foto ficou bonita, né? Nossa querida doutora Daniele Pedra está ali, Davi Risse, eu, Matheus Zanquim, né? Com 3 faltas, mas faz parte. Ano que vem a gente vamos ter outros encontros aí muito legais. Agradecer, inclusive, né, o local do nosso encontro, que foi lá no Espetão do Gaúcho, que é ali na 28 de março. Então, vamos até fazer um merchan, né, Matheus? Porque vale a pena, que é um lugar maravilhoso. Olha, né? Eu garanto que é o melhor churrasquinho de Campos. Eu como lá quase todo dia. Verdade, atendimento muito bom. Davi, você gostou, Davi, de lá? Muito bom. Eu gostei muito, né? Principalmente daquele queijo lá. Aquele queijo lá é muito bom. O queijo tá aí. E por falar em Luciano Couto já chegou. Gabriel já chegou e já entrou no ar. Fala, Luciano. Boa tarde. Luciano não está em Portugal, minha gente. Boa tarde, Luciano. Hoje não, boa tarde. Só limpar aqui um pouquinho. Estamos aqui justamente falando da confraternização de onde a gente já adiantou que vamos ter outras oportunidades antes de você voltar para a Europa. Precisamos, cara. Daí foi um... Falei com você, né? Estava com um casal de amigos aqui, vieram de Vila Velha, especialmente para estar aqui comigo, e justamente ontem deu um problema no ar-condicionado. Ainda bem que eu tenho uma empresa, né, de ar-condicionado, assim, então eles iam no calor. Né, Matheus? Olha o Matheus aí, cara. Olha o encontro. Tudo bem, professor? Tudo bem. Prazer estar contigo aqui, irmão. Prazer. Hoje está bonito aqui o negócio, né? O time completo, mas nós iniciamos aqui leve, né? Esse bate-papo, essa resenha, o papo tá leve, tá bonito, tá saudável, mas os assuntos de hoje não serão muito leves, não. Já adianto que, infelizmente, parece que eu estou fazendo um programa em maio, porque parece que a pauta não atualiza. Esse que é o grande problema. Parece que a gente está retroagindo e é um negócio meio perigoso. Mas vamos aqui começar com o nosso querido Luciano Couto, né, que é do quadro Conexão Brasil-Portugal, mas já que está no Brasil, veio aqui para o nosso quadro mesmo, já mistura tudo, assim que é bom. Luciano, você veio para o Brasil passar férias, né? Deve estar aí ansioso para ir à praia, se é que não foi. Mas essa semana, o Ministério Público lá de Búzios não queria deixar ninguém nem entrar lá, lockdown total. E o pior, quem estava no hotel também tinha que sair. Se não me engano, Davi Risse, que sempre está atualizando aí as notícias, eu sei que o povo foi para a rua e o poder manda no povo, né? O pessoal botou quente lá, cancelou o lockdown. Eu não sei se voltaram atrás em relação à decisão de as pessoas que estão lá ter que sair dos hotéis e pousadas. Essa informação que eu não tenho, mas eu sei que o lockdown
não terá mais. Mas, enfim, Luciano, vai para Búzios ou não vai? Então, o interessante é que a minha hospedagem é em Búzios, no Réveillon, né? Eu separei, aluguei junto com o meu sócio, alugamos uma casa, e o que eu tenho a falar sobre essa atitude desse cidadão lá, ou desse grupo de pessoas, essa turma é um bando de hipócritas. São palhaços mesmo, como o Fiuza resumiu muito bem. A gente olha os ônibus de nossa cidade lotados, as pessoas aglomeradas nos ônibus. A gente não está ignorando aqui a seriedade do vírus, da pandemia, do que está causando morte. Daí ninguém questiona isso. Ninguém está falando que não tem nada a ver. Mas fechar uma praia, pleno Brasil, num verão desse agressivo demais, as pessoas não moram em casas com ar-condicionados em condomínios fechados, não. A grande maioria não. Esse pessoal vive naquilo que Constantino chama de bolha lá, no mundinho dele, né? E acham que vai resolver assim. Então, eu acho mesmo uma grande palhaçada. Eu vou para Búzios, ninguém vai me impedir de entrar ali. Eu tenho direito de ir e vir, não sou nenhum idiota. E a população de Búzios está de parabéns, serviu de exemplo para que o brasileiro, em geral, tem que fazer quando ditadores que estão lá vivendo em outra dimensão, estão vivendo em outro planeta. Uma coisa que eu acho ridícula é quando as pessoas falam assim, vocês conhecem bem o Risse, o Matheus, falam assim, 90% dos leitos das UTIs lotados. Pelo amor de Deus. Desde que eu entendo por gente, nunca teve UTI vazia no Ferreira Machado. Nunca teve. Exatamente. Então é uma grande palhaçada isso daí. E a gente não pode dar mole. O pessoal tem que se manifestar e eu adorei a atitude dos cidadãos de Búzios, nesse sentido. Verdade. Eu nem sabia, só vou mostrar que foi combinado. Eu nem sabia que o Luciano Couto ia para Búzios. Foi assim, né? Vocês viram que aqui a química é boa. Calhou certinho. Agora, Matheus, realmente a atitude dos cidadãos de Búzios, dos comerciantes, empresários lá, foram para as ruas e falaram que não aceitavam, que não queriam. Eu acho que aos poucos o povo está entendendo que quem manda é ele, quem manda é o povo. Exatamente, Daniel. É o que deveria ter sido feito em Campos quando iniciou esse lockdown faju, porque as ruas da Peninca sempre continuaram lotadas ali, com aqueles jovens ali naquele trecho ali, daquele posto de gasolina BR ali, aquela bagunça que sempre tem ali. Eu, toda semana que passo ali de noite, eu denuncio no Facebook, né, a grande aglomeração que eles fazem. E o poder público nada faz. O poder judiciário, que quer governar o Brasil, quer ser um poder absoluto, um poder que esteja acima daquele do poder que o povo, ele tem uma visão não só absolutista, mas ele é inerte diante de situações como essa. E que me entristece muito, já que a função do Poder Judiciário não é só promover a justiça, mas garantir, né, o cumprimento das leis corretamente. Né? Mas eu acho que a lei só é mesmo para derrubar a economia. Verdade, esse comentário do Matheus é interessante, né? Porque ele falou ali em relação a, por exemplo, a Peninca vive lotada ali com pessoas aglomerando nas ruas e tal, ninguém faz nada. Aí é mais fácil eles irem e fechar um restaurante, fechar um bar, proibir música ao vivo. Lógica. Eu vejo, Daniel, que essa postura da prefeitura é arbitrária. As pessoas podem ficar na rua, mas eu não posso sentar num restaurante para comer, ouvir uma música. É um absurdo. Exatamente. Eu como se o muito mais protegido até de um restaurante comendo. É isso aí, é o que eu sempre falo. As pessoas civilizadas, né, querem sentar, querem comer, tomar alguma coisa, ouvir uma música, como se o cantor, né, que está ali garantindo também o seu sustento, garçom, tudo fosse ali que fosse o foco de transmissão. E como o Luciano falou, nós temos filas de Caixa Econômica, Banco do Brasil, demais bancos, todas lotadas todos os dias, de segunda a sexta, é uma fila gigantesca. Vai na praça para você ver, qualquer dia. E
ônibus também. Tal. E aí eles, né, acham que vão resolver fazendo essas medidas, né? E nós temos aí pessoas que gostaram de brincar de ditador, né? A começar pelo Ditadória. Não é isso, Davi? Sim, exatamente, né? Sobre essa questão de Búzios, né? Nós tivemos nesse caso, né? Foi o juiz, né? Ele viu lá que os leitos de UTI, digamos assim, no per capita, né? Não estava sendo suficiente para a população, né? E aí ele determinou, né? Até um pouco o que aconteceu aqui em Campos, né? No início da pandemia com o Rafael Diniz e com o governador Witzel, até então em exercício, né? Só que, primeira coisa, né? Você vai fazer algo desse tipo a essa altura do campeonato, não era para ter feito desde lá do início, não? Né? E segundo, né? Exatamente aqui, pelo que o prefeito disse ao Ministério Público do Rio, né? Nem 70% dos leitos de UTI estavam ocupados, né, no Búzios. Então não havia necessidade de um lockdown, não havia necessidade de um fechamento, né? E, né, então isso gerou uma revolta, né? Aí pediu para que se reduzisse os números de pessoas que estivessem hospedadas em hotéis. Então disse para os turistas basicamente saírem dos hotéis, né? Mas eu creio, né, que com essa volta, né, eu acho que até boa parte dos que foram para a rua também foram, além dos comerciantes, dos empresários, né, e a população, foram também alguns turistas, né, certamente contra, né, esse ato autoritário, né, do governo, né, ou melhor, né, do judiciário, né. Então, nós podemos ver, né, essa questão de Búzios, né, foi que a população, né, ela entendeu, né, principalmente em Búzios, né, que é uma cidade que vive do turismo, né, é muito conhecido até mesmo internacionalmente, né, acho que tinha até campeonato de surf por ali, né, naquela região, né, então essa região é muito procurada por conta do turismo. Se você faz um lockdown, né, você quebra a economia dessa cidade, que não é uma cidade muito grande, né, e então gerou revolta nos comerciantes, né, nos hoteleiros e até mesmo nos turistas. Aí a população se revoltando mostrou, né, demonstrou, né, que a força que ela tem é um grande pilar, né, do que deve ser respeitado, né? A força que ela demonstrou ali de intimidação para os políticos, os juízes, né, que estavam decretando lockdown, porque é muito fácil, né, você falar, né, aquela campanha do Fique em Casa, né, quando o seu salário é garantido constitucionalmente, quando você consegue fazer home office, quando você, né, pode, sei lá, tem até artistas aí que faziam cursos durante a pandemia, né, e incentivando os outros a ficarem em casa, né, que faziam festas na sua própria casa, né, mas, enquanto isso, né, os outros, né, aquela população de baixa renda, ela não consegue ficar em casa, né, simplesmente, né, sendo assistida, né, e vai aquela questão do auxílio emergencial de R$600. Tá, mas R$600 valesse tanto assim, né, que realmente ajudou muito, o salário mínimo não seria R$1.000, seria 600, né? Então, Verdade. você ficaria nessa questão. Então, a população, para mim, foi uma demonstração, né? E aí você vê algo desse tipo. Eu já até percebi algumas autoridades de outras cidades que até deram uma recuada, né, do que pretendiam fazer, né? Se eu não me engano, em São Fidélis, que decretou bandeira vermelha, só que não vai fechar o comércio, algo desse tipo. E aí você tem, ou seja, o povo demonstrando, né, qual é a sua posição. E nós devemos, né, sempre observar, né, se o lockdown realmente serviu ao seu propósito, né? Por exemplo, nós pegamos a questão da Suécia e dos outros países europeus, né? Lá, se você for perceber, os países que fizeram lockdown
e com a Suécia, a diferença é que a Suécia teve pico talvez um pouco antes dos outros países, mas os números em relativo por milhão de habitantes são praticamente iguais, né? Ou seja, não teve um resultado muito diferente. O coronavírus ele vai cumprir o seu ciclo, independentemente do que ocorra, independentemente do que seja feito, lockdown ou não. E aí você pega, né? Lá morreu mais, né? Porque a taxa de mortalidade lá é maior, porque a população lá é mais idosa, né? Muito mais do que aqui no Brasil. Aí você pega, só que você pega uma questão lá, são países de 10, 20, 30 milhões de habitantes, se eu não me engano, a Grã-Bretanha é de 45 milhões, que é a mesma de São Paulo, que é 45. Só que você pega em comparação com o Brasil é um país, né, de 200 milhões de habitantes. Então, mesmo que seja uma população mais jovem, tem muito mais idoso do que nesses países europeus, né? E aí a população vai pegando essa questão, né? Olha, se a gente tomar a decisão por nós mesmos e não deixar isso na mão do Estado, né, nós podemos, né, nos cuidar sem precisar de que o Estado venha e nos diga o que fazer, sem que tire a nossa liberdade, né? E eu acho que é essa lição, né, que Búzios pode estar dando para a gente. Tá, e uma coisa que eu já tenho dito e vou voltar a repetir. Antes disso, mandar um abraço aí para Anderson Moraes. Forte abraço, Anderson. Os governantes, eles lá atrás pediram a todos para ficarem em casa. Todo mundo ficou, se comportou, né? Segundo eles, tudo bonito. E aí, qual era a proposta? Fiquem em casa que nós vamos preparar o sistema de saúde. Como o Luciano falou, nunca preparado, né? Vamos preparar, vamos equipar, vamos botar leito, vai ficar tudo perfeito. Nós ficamos em casa. Isso aconteceu? Não. Aí, por coincidência ou não, na política, tudo parecia estar indo muito bem, os casos caindo, curva descendo. Aí, São Paulo, por exemplo, foi desmontar os hospitais de campanha. Ou seja, e aí, e aqui em Campos também, eu tenho visto muitas entrevistas escritas de rádio, de médicos, doutores, todos defendendo lockdown, criando lockdown, eles muito preocupados com as festas de Natal, final de ano, só que em nenhum momento eles citam o período das eleições como grande responsável pela atual alta de casos. Eles não conseguem assumir isso. Eles não conseguem. Eu fico chateado que tem gente que vai nessa onda. É aquela coisa, né? É uma pandemia de coronavírus, uma epidemia de hipocrisia, para não falar outra coisa. Podia até parafrasear Augusto Nunes, só que eu acho que vai ser muito pesado. Então, não vou parar na epidemia de hipocrisia. E as pessoas, elas insistem nessa hipocrisia e a culpa de tudo é dos governantes. Tem que ter leito, tem que ter remédio, tem que ter tudo e procurar fazer tudo para receber as pessoas e, caso algum de nós precise, ter lá o hospital para atender. É obrigação dos governantes fazerem isso. E aí eles continuam querendo jogar a culpa em cima do povo. Igual a página da prefeitura hoje foi botar lá uma foto falando assim, não é hora para confraternizações, mas é hora para... Lá na época da política era hora para reuniões lotadas de pessoas. Então é isso que né, não dá para aceitar isso. Eu, sinceramente, não consigo aceitar esse absurdo. É querer dar diploma de otário. Não é isso, Luciano? A população brasileira, a população campista tem que entender que esses caras são nossos empregados. Nós pagamos os salários deles e com uma taxa de imposto absurdamente alta, sem ter retorno daquilo que a gente paga. Esses caras, como você citou bem aí, pegaram a época das eleições, se divertiram, abraçaram as pessoas, beijaram as pessoas. Alguns casos já sabiam que estavam contaminados e mesmo assim tocaram o barco. Foram irresponsáveis, pregando uma coisa e fazendo outra, né? Então, assim, nós como população, nós temos que entender que nós que decidimos as coisas. Só nós podemos interferir ou não nessa situação. E é muito difícil, talvez, liderar
né, ou as pessoas se unirem. As redes sociais têm sido muito importantes nesse sentido, mas como o Brasil é um país continental, de dimensões continentais, é difícil você liderar contra umas atitudes arbitrárias, ditatoriais que a gente tem visto. São coisas ridículas. Se nós, como população, como pagadores de impostos, as pessoas que bancam o combustível, o ar-condicionado desses caras, para não falar outro adjetivo, se a gente, como cidadãos, não entendermos isso, e peraí, meu irmão, né? Se não, combina com a gente. Vocês estão na boa. A gente não. Como é que você vai chegar para umas famílias da ONG lá, que eu trabalho na Terra Prometida, e falar para eles ficarem em casa debaixo de um sol infernal de telha de ternite? Pelo amor de Deus, eles têm um final de semana para se divertirem, e eles vão para uma lagoa de cima, eles vão para um Gruçaí, um Farol, que tem. E graças a Deus que tem, né? Aí os caras vêm falar nesse momento. Mas isso é por quê? Porque ainda nós somos uma democracia nova e precisamos, mesmo com pouca idade, mesmo com pouca maturidade, enfrentar esses carrascos. A gente vê que tem um presidente eleito que não manda, né? Porque o STF já se apropriou do governo. Uma coisa absurda. Rasgam na cara a Constituição, queriam aprovar a reeleição, e algo que estava bem escrito, até um leigo entenderia o que está escrito ali. Tem uma pessoa que não sabe ler, eu acho que aprenderia a ler aquele texto ali, que não pode ser reeleito, um cara que já está, um líder de Câmara e de Senado, que já está ali exercendo o mandato. Eles não têm mais vergonha. Eles não têm vergonha, não têm compromisso com a verdade. Isso está claro. Ou seja, isso só vai parar quando, como cidadãos, nós encararmos esses tiranos, babacas e ridículos, corruptos, para não esquecer. Luciano, foi até interessante você lembrar que a prefeita também eleita de São João da Barra, ela ali baniu assim, você que tem casa vai poder entrar comprovando, mas a prefeita reeleita de São Francisco de Itabapana, ela foi mais além, ela voltou com uma medida lá de maio, onde você só vai entrar se você for cidadão mesmo, não adianta ter casa não. Como se comprova isso através do título de eleitor? Aí eu fico perguntando, será que se acontecer algum problema na casa da pessoa, for assaltada, a prefeita ela vai dar conta? Porque você tem só a casa, você não vai poder nem ir lá para ver, para saber se está tudo certo, ou seja, é um negócio que não dá para entender. E ela foi campeã de aglomeração, inclusive pegou Covid na época da eleição, graças a Deus se recuperou, ótimo, mas ela foi ali ela promoveu muitas aglomerações, né? Pena que talvez o eleitorado dela não consiga entender. E aí eu vi uma publicação ontem, eu até mostrei Davi, Matheus teve que sair agora, teve compromisso. Um abraço, Matheus. Eu até mostrei a Davi ontem, ela meio que comemorando que botou mais leitos. São Francisco não tem nem 20 leitos. Não tem nem 20 leitos. Né? Se não me engano, estava entre 13 e 17, e ela achando que ela tinha feito muito, achando que estava assim, de parabéns. Aí, assim, querer, mais uma vez, dar diploma de otário. E eles ficam nessa. Eles ficam todo o tempo querendo jogar a culpa na população, querendo fazer uma lavagem cerebral, um processo para a pessoa usando. Ela chega até a ficar culpada. Ela fica ali, né, numa depressão, que ela fala, se eu sair, eu vou ser quase um assassino. Porque é isso que a mídia e agora os governos querem. Que a pessoa se sinta ali um marginal, a pior pessoa do universo por estar saindo, por estar fazendo alguma coisa. Né? Sendo que a culpa é deles. Porque a população, sim, respeitou 90% naquela época onde iniciou, para tudo, fechar tudo, todo mundo ali entendeu o recado. Só que aí ficar nessa para sempre, aí já começa a piada. São criminosos, Daniel. São pessoas que já estão sendo responsabilizadas. Se tivéssemos justiça, não teremos justiça para todos, é óbvio, porque foi um festival de corrupção. A estratégia do Ministério Público no Brasil, no início da pandemia, quando você lembrou bem aí, o hospital de campanha,
pegou a turma com a chamada boca na botija, né? Estavam ali já a Polícia Federal preparou um mapeamento em tempo real dessa questão do hospital de campanha, por isso que o nosso prefeito recuou, sabia que ia ser preso, por isso que o Whitson foi pego ali na hora H, pegou com coisas bem robustas, e o festival de corrupção não foi maior, né? E eu chamo isso de algo criminoso. Corrupção é crime, mata mais do que qualquer coisa no Brasil. Nada mata mais no Brasil do que a corrupção. É responsável por não termos uma educação de qualidade, é responsável por não termos leitos de hospitais, é responsável pelas pessoas ainda viverem sem saneamento básico. Eles votaram algo contra o marco do saneamento, pelo amor de Deus. Teve gente que votou contra isso. Então, assim, são criminosos. Essa turma a gente não pode brincar. Uma prefeita ou um prefeito que tomam decisões assim, em nome de que evidência? Eu só queria saber qual é a evidência científica. O Risk trouxe aí algo muito legal, e lá na Europa a gente viu isso, e parece assim que é algo realmente combinado. Você não consegue entender, você fica sem entender. A Alemanha praticou um dos lockdowns, e está praticando ainda, mais agressivos da Europa. Ela tem, número por milhão de habitantes, um índice muito maior do que o da Suécia, que não praticou, né? Que não praticou esse tipo de atitude. A turma da Ucrânia também se levantando contra. Então, nós temos evidências científicas de que não faz diferença. Ao contrário, quando a pessoa ela sai consciente, a gente conseguir proteger os velhinhos. No Brasil, como é que você faz isso? Como é que você isola? Não tem como. A gente viu que ninguém respeita. Isso aí é coisa para inglês ver, como eles dizem. Mas não é questão do cidadão não respeitar. Ou ele encara, ou ele morre de fome, de depressão. A gente já tem indícios de que no Japão, hoje o número de suicídio é maior do que as pessoas que morreram por Covid. Isso é algo assustador. Isso é algo... Ninguém está vendo isso? Claro que estão vendo isso, né? Mas a bola da vez está na nossa mão. Ou a gente encara a situação, encara esses criminosos, esses caras despreparados. A diferença, às vezes a gente conversa lá na empresa, quando a pessoa queima, como aconteceu aqui ontem, queimou um compressor de ar-condicionado. Não importa tanto se a pessoa queimou de propósito ou se queimou por incompetência. O resultado é o mesmo, nós vamos ficar sem ar-condicionado. A incompetência ou a maldade vai gerar o mesmo resultado. Então, se a pessoa não fez isso de forma criminosa, ela é incompetente. Ela não tem capacidade de gerir uma cidade. Ela estava aglomerando. Perfeito. Por exemplo, ela estava aglomerando e, de repente, agora manda todo mundo para casa. Espera aí, né, Daniel? E a história tem, hoje em dia, a rede social tem foto de todo mundo, entendeu? Não adianta ninguém querer escapar, uns mais, uns menos, todo mundo fez aglomeração sim, todo mundo fez reunião sim, né? E existem fotos para isso, não adianta querer dizer. E eu também não estou aqui para ser hipócrita, não. Até cheguei a participar de reuniões, enfim, mas uma coisa é certa, aconteceu lá. Então, tinham que ter punido lá, né? Se não era certo, agora eles querem apagar aquele episódio da história e dar sequência a partir de agora. A pandemia fez uma pausa na eleição, voltou, play pause, voltou agora. E mais uma vez a gente diz, é importante deixar claro, ninguém aqui é negacionista, ninguém está dizendo que o vírus é brincadeira, ninguém está falando isso, todos nós já perdemos pessoas próximas, pessoas amadas, nós sabemos que o vírus mata, é sério e perigoso. Agora, eu também entendo que uma medida que diz que o restaurante ele tem que fechar 11, porque ele não pode fechar meia-noite, também não vai adiantar muita coisa não, tá? Pelo contrário, vai até aglomerar mais, o povo todo vai ter que ir embora com muita pressa, vai fazer frio no caixa. A verdade é essa. Essa é a verdade, tá? Então, uma pessoa aí sentada fazendo um lanche, às vezes até sozinha, a pessoa quer julgar, quer falar mal. Então, vamos para Silas, né? Vamos aumentar o horário dos bancos. Só bancário trabalha, ganha bem, entendeu? Podia ampliar o horário de funcionamento, podia fazer o seu jeito também, mas não. Eles fazem o contrário, eles diminuem. Você vai no shopping, é menos um banheiro. O banheiro está fechado.
é uma porta fechada. Então não dá para entender. Não quer aglomerar, vai querer gerar fila. Então, às vezes, eu acho que o vírus realmente é mais inteligente que esse povo que faz as regras para com ele. Se o vírus fosse uma pessoa, acho que ia dar risada, porque, assim, é um negócio que não dá para entender, né? Mas, Davi, fala aí, você quer falar? Tá levantando o dedo? Não, sobre o que o Luciano está falando ali, né? Não podemos deixar que o remédio seja pior, né, do que a própria doença, né? Então, tá aqui uma notícia da Gazeta do Povo, né? Um soco no estômago. 3 de cada 4 vítimas de estupro na pandemia são crianças. Precisamos nos preparar para acolher as vítimas, mostra o levantamento do Unicef, MPSP e Instituto Sobre a Paz. Então, nós vemos aí, né, pessoas sofrendo de depressão, ansiosas, né, porque elas não têm, né, esse acolhimento, né, que tantos artistas, juízes, né, as pessoas da alta cúpula, né, dos mais ricos, né, possuem, né, seu conforto em casa. Né, nós podemos ver, né, que é indiscutível, né, que o número de violência doméstica com certeza aumentou durante a pandemia, né? E agora nós temos essa questão de 3 a cada 4 vítimas de estupro na pandemia são crianças. Então, né, você vê, né, que o lockdown, né, essa questão de ficar em casa, né, está gerando algo até pior, até moralmente para as pessoas do que saírem para trabalhar com uma responsabilidade, né, e com inteligência, né? Então, é uma questão, né, que as pessoas têm que ver, que tem que tomar a decisão as pessoas, né? Elas têm que tomar responsabilidade sobre os seus atos, e não o Estado pegar ali e falar o que é certo. Por exemplo, o Estado fala, só pode serviços essenciais. Quem decide o que é essencial ou não é você, não é o Estado. Se o Estado define que isso ali é essencial ou não, ele pode definir, né, que você não precisa comer, sei lá o que, comer tal alimento. E aí começa a controlar totalmente a sua vida, né? Então, a pessoa que decide o que é essencial para ela ou não, né? Então, era só esse ponto que eu queria deixar. Igual o pessoal quer mandar mesmo no povo. Inclusive, vamos falar agora do STF, né? Que inclusive essa semana revogou aí a questão de Bolsonaro no imposto lá de armamento. O presidente não manda, realmente não manda. É uma situação delicada. E também o STF quer obrigar a vacina, é uma outra questão. Eu já, de antemão, digo, né? Vacina é aquela coisa, gente. Quem quer tomar, toma, não enche o saco. Quem não quer tomar também não toma, não enche o saco. Agora, o STF querendo obrigar as pessoas é mais um motivo para todo mundo ficar se um enchendo o saco do outro e mais uma vez tendo treta, porque o pessoal parece que quer ficar nessa... É o famoso terceiro turno, né? Desde 2018, naquelas eleições lá, parece que depois que o Bolsonaro ganhou, é um terceiro turno eterno. E eu acho que vai ser assim até o fim do mandato. Mas, enfim, para nossas considerações finais já. Vamos falar agora 5 horas mais 9 minutos. Davi, começar por você explica para a gente melhor o que aconteceu com essa questão aí dos impostos sobre as armas que Bolsonaro tinha zerado, mas um dos ministros do STF não gostou muito, não. De fato, né, nós temos o ministro Edson Fachin, né, que parece que virou governador do Rio de Janeiro e está querendo se expandir já para o governo federal, né, porque nós tivemos aí essa questão da polícia não poder subir o morro, o helicóptero não poder sobrevoar as favelas, e agora tem que ter audiência de custódia em todos os tipos de prisão, e tudo isso somente no Rio de Janeiro, nos outros estados podem continuar, né? E agora nós tivemos essa aí, que Bolsonaro havia zerado o imposto de importação, né? E o Fachin foi lá e não deixou. O que fica mais curioso neste caso, né, é que o imposto de importação é um imposto extrafiscal, né? O que isso quer dizer? É um imposto que ele não conta, né, para motivos de arrecadação para que o Estado possa se sustentar, não. É motivos de proteção ao mercado interno, né? Que nós temos aí o monopólio da Taurus, né? Então, é uma política puramente do governo executivo ou puramente
de governo de Estado. Não tem nada a ver com o judiciário, né? E nós tivemos essa mais uma do Edson Fachin, né, que está querendo se expandir para o governo federal. E, né, falando sobre as vacinas, já para pular esse ponto, já que estamos indo para o final, né? Foi por 10 votos a 1, eu diria que foi por 10,5 contra 0,5, né? Porque o ministro Cássio, né, ele votou em parte contra, em parte a favor. Esse caso aí tá ficando famoso já, né? Os votos deles são sempre assim, meio termo, né? Tá meio complicado para ele também decidir. Porque para ele... No Senado, lá na Câmara, ele ficou também meio termo, muito em cima do muro. Davi, deu uma travada no Davi, né? Davi, deu uma travada. Não, travou. O telefone tem que ser. Travou. Tá aí, Davi? Deu uma travada. Vamos para o Luciano, então. Luciano, como que você viu aí essa decisão do Fachin em questão do armamento? Como o Davi falou, esse negócio de audiência de custódia lá no Rio devia levar os bandidos tudo para casa dele, né? E aí, já que não pode prender, não pode ter audiência, vai tudo para casa dele. Passar férias com ele. Daniel, o meu sonho no que diz respeito ao STF é que esses juízes fossem ao menos garantistas, que não é a melhor das coisas, né? Mas se eles fossem pelo menos garantistas, juízes que liam e cumpriam à risca a lei, o que está escrito ali, nosso país certamente estaria em outro patamar. Em todos os sentidos, no que tange ao coronavírus, no que tange às reformas que estão travadas. Eu confesso que não entendi, ou entendi e não quero entender, né, como que o Bolsonaro indica um ministro tão sem condições nem de presidir um julgamento comum na primeira instância para o STF. A gente vê como que a engrenagem é complicada. Porque nunca nós precisamos... Só para concluir, Daniel. Mais do que nunca, nós precisamos mesmo exercer o nosso papel de cidadão. Não basta apenas votar no presidente, mas temos que escolher bem os senadores, os deputados, porque se temos ali senadores de verdade, esses juízes não estariam governando o nosso país. O nosso país é como um período em Israel, é governado por juízes, e não por quem nós colocamos lá com o nosso voto democrático. E em relação a esse ministro, né, inclusive votou até a favor do ex-presidente Lula também, né? Tem essa questão, então ele está ali, é uma falha atrás da outra. Realmente foi uma escolha muito errônea aí do presidente, porque na verdade ele votou mais do mesmo, né? Era uma renovação que era almejada por boa parte da população, ele votou mais um que se mostra mais do mesmo. É da patota ruim ali. Todo mundo esperando um voto legal, alguns cogitavam Bretas, tem da linha ali do Carvalhosa, várias pessoas que iam contribuir de verdade para o país, iam ser juízes, ler a Constituição, interpretar e executar essa Constituição, simplesmente assim. Quando eu vejo esses caras, eu tenho que chamar de caras porque eles não são juízes, eles fazendo o que eles querem com a Constituição, desrespeitando, eles não estão entendendo que eles estão passando uma mensagem para a população da seguinte, ó, isso aqui não serve para nada, essa Constituição aqui não serve para nada, depende do momento. É a chamada Constituição de ocasião. Se nesse momento atende os meus objetivos, se nessa ocasião atende os meus objetivos, eu vou interpretar dessa maneira. O mesmo juiz, né, o mesmo STF, que em um momento vota pela prisão em segunda instância, logo depois, um ano depois, vota contra a prisão de segunda instância. É algo ridículo, é algo corrompido, é algo que falta ali a moral, a gente que simplesmente, a gente precisaria simplesmente de pessoas que cumpram o seu papel, nada mais do que isso.
eles fazem exatamente o papel deles ali como juiz, como uma corte, a gente estaria, poxa, num país bem melhor. É desanimador, mas nós não podemos entregar os pontos. Se a gente for perder essa guerra aí, nós temos que perder brigando, temos que perder dando dificuldade, porque não podemos pegar. Estamos indo para uma democracia e vamos encarar esse negócio aí. Perfeito. Luciano, rapidinho para a gente poder encerrar, essa questão também da vacina, né? Que o Davi começou a falar sobre um problema técnico, imagino que deve ter descarregado o telefone. A questão da vacina, né? Tornando aí também a vacina obrigatória, né? O microfone está desligado. Microfone desligado. É isso, vai lá. Eu pegando esse gancho da vacina obrigatória, eu estou ansioso para ver o Gilmar Mendes tomando essa vacina. Por quê? O que aconteceu no caso da cloroquina? Foi o inverso. Bolsonaro incentivou as pessoas a tomarem de modo profilático, ali no começo da sintoma, só para ter mesmo uma reação melhor. Os ministros proibiram, né? Mas quando eles tinham sintomas, ministros, governadores proibiram, tá, senador? Quando eles tinham algum sintoma, qual o primeiro remédio que eles tomavam? A tal da cloroquina. Eu quero ver se agora vai seguir a mesma pegada. Eles estão falando que é obrigatório. Eu quero ver os ministros do STF tomando essa vacina. Eu quero ver. Parece que eles estão querendo pegar a gente como gado, como bode expiatório, deixa todo mundo tomar. Se der ruim, como dizem aqui no Brasil, né, a gente não toma. Porque eles não vão tomar, eles vão usar a gente de cobaia. Gente, está muito na cara. Vai ter uma manifestação agora, dia 22, convocada já nas redes sociais, contra esse arbítrio, contra essa... a gente não tem nem mais adjetivo para esse tipo de atitude. E eu espero que realmente o Brasil encare esses caras aí que acham que são dono do país, quando, na verdade, repito, nós é que bancamos aquele bem-estar dele, aquela suíte deles, aquelas viagens, aquelas mansões, aquela lagosta que esses trápolas comem lá. O Dória, ele podia estender o convite que ele fez aos ex-presidentes de tomar vacina e convidar todos os prefeitos, vereadores, governadores, pessoal do STF, toda a classe política do país tinha que ser a primeira a tomar, e aí passou um mês, abre para todo mundo. Seria muito bonito, eles dariam um exemplo, e já que eles querem nos usar de cobaia, que comecem por eles, deem um exemplo. Aí todos eles tomando, a população ia ficar muito mais segura, né? Inclusive, Dilma, eu achei, Dilma tá folgada. Ela disse que vai tomar, rapidinho, ela disse que vai tomar, Luciano, só que ela disse que ela não vai em São Paulo, não, tem que levar a vacina lá para ela. Tá folgada a ex-presidente. Eles vão jogar água na veia ali, vão jogar até LSD, mas essas vacinas eles não tomam, não. Desse jeito. Davi, rapidinho, seu ponto aí. Sobre a vacina, né? Então, né, mais uma vez, né, essa questão aí, né, eu já estava falando ali, que eu tenho que falar, né? Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, é flagrante e inconstitucional a vacinação forçada das pessoas, ou seja, sem o seu expresso consentimento, mas argumentou que a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas. Que nós podemos ver aqui 2 pontos, né? A vacinação forçada das pessoas. Eu, sinceramente, não imagino, quando eu falo vacina obrigatória, né? Alguém ir lá apontar a arma na cara do outro e obrigar essa pessoa a tomar vacina. Eu imagino justamente, né, você não deixando a pessoa matricular o filho na escola, você não poder concorrer a fazer concurso público e etc. Para mim, forçado já é isso, né? Mas segundo aqui, né, que a saúde coletiva. Olha, mais uma vez, né? Quem que está definindo o que é bom para a saúde coletiva? Os iluminados, né, ministros do STF. Né? Não é a própria população que individualmente está tomando a sua decisão, né, sobre sua própria saúde. O coletivo, né? E eles, em nome do coletivo, é que estão tomando essa decisão, né? Então, são pontos, né, bem estranhos, né?
que a população, né, como até mesmo fez em Búzios, ela tem que puxar para si a responsabilidade, né, falar, não, a minha saúde quem cuida sou eu. Quando eu não vou ao médico, quando eu estou doente, a responsabilidade é minha, né, eu assumo essa responsabilidade, né. Então, né, exatamente isso, né, que para mim está muito estranho, né, e tem que ficar claro para a população que ela que tem que ser a dona do seu próprio, da sua própria vida, né, da sua própria questão individual, né, e né, tomar a decisão por si. Né. Então, fica para mim essa questão das vacinas, né. Hoje, pelo jeito, não vai ter tempo de falar sobre a fala do Paulo Guedes, né, sobre que ele teria conseguido evitar o impeachment do presidente e por causa disso o Abraham foi para o Banco Mundial, né? Mas vamos deixar para a próxima aí. Deixa para a próxima. E é isso aí, pessoal. É o que eu sempre falo. Nós temos que viver não com medo, mas com respeito. E se cuidar. Usa máscara, anda com seu álcool, né? Se possível, evitando ali aquela aglomeração, como o Matheus falou lá atrás, né? Uma coisa que é muito mais perigosa, que é um monte de jovem aglomerado na pilinga, aquilo lá ninguém vê, ninguém mexe, desde sempre acontecendo. Aí um restaurante, está com o pessoal sentado, lá eles querem mexer, é mais fácil de controlar, né? Onde as pessoas são mais calmas, é mais fácil. E é isso. E, como diz o Emílio, a gente fica até meio triste, né? A gente acaba até meio triste, mas a gente não pode ficar triste, né, Luciano? Chegando Natal, Ano Novo, o Luciano vai para Búzios, então tem que manter a alegria. O brasileiro é assim, leva porrada, mas no final a gente sempre mantém ali a alegria. Nada como um dia após o outro, não é isso, Luciano? Tem que encarar, não pode desanimar. Eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil com minha família, minha esposa, com os amigos. Queria estar com vocês ontem, pedir desculpa, mas realmente não deu. Nós vamos nos encontrar. Quero muito conhecer o Rio, conhecer o pessoal aí, conversarmos, né, sobre tirar algumas dúvidas, mas, tem sido muito bom participar desse quadro com vocês. Vou aproveitar seu quadro aqui, Daniel, e dizer que em breve tem novidades aí no que diz respeito ao empreendedorismo aqui em Campos. A gente está vamos iniciar um projeto e eu quero contar com vocês. Projeto que a gente vai conversar aí, mas algo voltado para o empreendedorismo e vai ser bem legal aí falar de coisas boas, notícias boas e conto com o Se Liga Show nessa empreitada. Estamos dentro. Nem sabe o que é, mas estamos aí fechados, sem a menor sombra de dúvidas. Talvez, Luciano, acho que dá tempo dele participar também no sábado que vem. Eu acho que dá, né? Ou você vai estar em Búzios? Então, não, dá sábado que vem. Dia 29, só vou dia 29. Ah, beleza. Então, semana que vem, nosso último programa, o Luciano vai estar aqui com a gente. Davi Risse, que não sabe, né, Davi? Se vai estar aqui ou se já vai ter, né, partido de férias, tá, gente? Calma. É partido de férias. Fala aí, Davi. Muito obrigado a todos aí, né? Vamos ver, né, se na semana que vem eu vou poder estar presente, né? Feliz Natal, já que o programa vai ser depois do Natal, né? E para mim fica aquela questão, né, falando sobre essa pandemia, aglomerações, né? Que nós antes sempre falávamos, você pode, né, acontecer alguma coisa com você e você, né, não poder mais ver aquela pessoa querida, né? E está acontecendo algo muito estranho hoje, né? Que pode realmente acontecer com a pessoa que está próxima de você, mas estão falando para você se afastar dela, né? E eu me lembro muito bem, até postei no Instagram hoje de manhã, né? A questão do Natal na Primeira Guerra Mundial, né? Onde os dois países estavam em guerra, né? Só que o Natal ele conseguiu parar a guerra naquele momento e as pessoas comemorarem juntos, mas parece que na pandemia, né? Onde pode ser que a pessoa nem morra por conta do vírus, né? Parece que as pessoas pararam de morrer sendo atropeladas, pararam de morrer sendo diversos outros motivos, né? E da situação. Mas vamos ver aí, obviamente com certa responsabilidade, né? Se você tiver como apresentando sintomas, né? Aí fica meio
e lógico, mas assuma a sua própria responsabilidade. Então, até lá. Tá aí. Terminamos bem. Valeu, Luciano. Valeu, Davi.